Olá, amigos e amigas. Esse é o nosso primeiro encontro no canal que criei aqui no YouTube. Vou também compartilhar com vocês no Facebook esta conversa de hoje. O nosso objetivo, então, primeiro é dar início a uma conversa sobre direitos e benefícios previdenciários, tirar possíveis dúvidas e interagir com cada um de vocês em questões relacionadas a direitos que muitas vezes não conhecemos ou não temos acesso a eles, ou ainda situações que tal acesso é difícil e muitas vezes oneroso. O acesso a um advogado especialista em direito previdenciário, em muitos casos, é difícil, dispendiosa e cercado de desconfiança que pode existir quanto à atuação de vários profissionais de direito. Há uma porque o advogado vai precisar do CPF, da senha que você tem, acessar os seus dados para verificar a sua condição e peticionar em seu nome. E depois, porque infelizmente muitos colegas de pouca ética acabam se apropriando de valores dos segurados e isso gera muita desconfiança com a atuação de profissionais do direito pensário. Bom, assim como acontece quando nós temos algum problema de saúde e nós precisamos de orientação e acompanhamento médico, muitas vezes, e é importante que busquemos de um profissional de confiança, de um médico capacitado, especialista naquela área que precisamos, né? E também com o advogado é algo semelhante. Nós precisamos e procuramos aquele que pode nos atender e com confiança. É importante saber que nós vamos receber orientações corretas e que sua atuação será a melhor possível na defesa de nossos interesses. Às vezes essa dificuldade toda de acesso ao advogado, assim como acontece com a nossa saúde, que procuramos alternativas ao médico, às vezes indicação de um chazinho milagroso, da nossa avó, da nossa tia, de algum amigo ou amiga. Às vezes buscamos simpatias e muitas vezes somos diagnosticados ou recebemos medicação incorreta por um profissional que não é especialista da área, medicação e atos que praticamos que acabam resultando em um dano muito maior à nossa saúde do que a própria doença que estamos combatendo. O mesmo acontece com a escolha de um procedimento jurídico ou de um profissional que não tem habilitação ou um procedimento inadequado, ou mesmo incorreto. Podemos ter prejuízos graves e até mesmo irreparáveis esses prejuízos aos nossos direitos. Eu tive a oportunidade de dizer a vocês em outros encontros que por quase 30 anos fui professor universitário e tive muitos alunos, alguns deles hoje são já juízes, promotores de justiça, procuradores da República, advogados de sucesso, defensores públicos, delegados de polícia, procuradores do INSS e outras carreiras jurídicas que vários deles assumiram. Hoje, com certa tristeza, eu vejo alguns desses estimados ex-alunos tentando explicar a seu público o que devem, o que podem ou não podem fazer e simplesmente não se conseguem fazer entender. Tudo isso pelo simples fato de que a linguagem que utiliza é a mesma linguagem que aprenderam nos bancos escolares, ou aquela utilizada e compreendida apenas por profissionais da área jurídica, ou a linguagem técnica, acadêmica, que pessoas que não foram formadas juridicamente não conseguem entender ou compreender bem o alcance das expressões utilizadas. Mesmo profissionais de outras áreas de conhecimento, às vezes com mestrado, doutorado e pós-doutorado, não conseguem compreender a linguagem jurídica usada em decisões judiciais, em pareceres e informações que recebem de seus advogados. Algumas pessoas já me procuraram tão somente para que pudessem entender e para que eu pudesse explicar o significado e o alcance de uma decisão, de um parecer, de uma petição ou mesmo o alcance de um ato administrativo. Já me vi diante de situação em que a parte que postulava em juízo sequer entendeu se tinha ganhado ou perdido a demanda que estava nela, que estava disputando em juízo. Bom, no tema que estamos tratando hoje, que é a
o acesso ao INSS ou benefícios previdenciários, a primeira coisa que nós precisamos é ter acesso aos dados do INSS. O INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social. É uma autarquia federal e que podemos acessar através de um canal eletrônico, né, do site, um sítio eletrônico do Meu INSS, ou um canal telefônico, que é a Central 135 do INSS. Eu não sei se algum de vocês já acessou o site do INSS para verificar qual é a sua condição diante daquele órgão, quais os dados e informações que tem ali a seu respeito, quanto tempo trabalha, quais as contribuições, etc. Se já o fizeram, devem ter percebido que são tantas as siglas, símbolos, normas que se aplicam e outras que não se aplicam em casos que parecem idênticos ou semelhantes, que às vezes saímos mais confusos do que antes da consulta que fizemos. Infelizmente, a linguagem e expressões utilizadas pelo INSS não são claras e acessíveis ao trabalhador e segurado comum, fazendo com que muitos desistam de procurar por si só os seus benefícios, recorrendo a algum amigo, algum conhecido, algum contador ou despachante que tenha tido alguma experiência com o INSS. Mais ou menos como nós fazemos quando precisamos de solucionar um problema na nossa saúde, porque o médico é de difícil acesso, buscamos alternativas que são perigosas, como aqueles chazinhos que me referi há alguns instantes atrás. Tudo isso leva a um indeferimento enorme dos pedidos que são feitos junto ao INSS. E quando não se tem orientação de advogado previdenciarista, acabam sendo esses direitos, esses benefícios esquecidos e o seu reconhecimento, às vezes, postergados ao longo do tempo, causando um prejuízo, às vezes econômico, às vezes até à saúde do paciente que precisa de um benefício e não são deferidos no momento adequado. Não é por acaso que o INSS é o maior ou um dos maiores réus da Justiça Federal. E quase na totalidade dos casos, somente uma ordem judicial determina ou pode fazer cumprir a implementação desses direitos junto ao INSS. Então é preciso buscar no juízo o reconhecimento do seu direito e esse acesso só é possível através de um advogado ou com a atuação de um advogado. Aqueles amigos que nós temos, aqueles contadores, aquelas pessoas que já, às vezes, ex-funcionários do INSS, que se prontificam a fazer alguma coisa para você, não podem buscar do judiciário a obrigação que o INSS tem de deferir a você o melhor benefício. É isso lamentável, mas a lógica do INSS é que muitos que não têm o seu direito reconhecido, ou seja, negado pelo INSS, acabam não buscando no judiciário a reparação daquele erro e assim acabam também não tendo o seu direito reconhecido, o que reduz as despesas, o custo do INSS no pagamento desses benefícios. Incontável número de pessoas que, vou usar uma expressão popular, deixam para lá já que o INSS não reconheceu o seu direito. Às vezes uma perícia foi negada, uma perícia que não foi feita, e a pessoa desiste porque não teve a assistência e a orientação adequada de um advogado com conhecimento jurídico especializado para responder a você qual é o melhor caminho a seguir. Hoje eu quero falar então um pouco dessa previdência social, que é tratada primeiro na Constituição da República de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã. É tratado basicamente também em duas leis, a 8.212 de 1991 e 8.213 também de 1991, além de outras várias regras internas do INSS, instruções normativas e outras leis que tratam de assuntos específicos, benefícios previdenciários relacionados ao INSS. No artigo 201 da Constituição da República, encontramos a forma de organização desse regime de previdência, que é prioritariamente tratado no chamado Regime Geral de Previdência Social, que tem como característica ser contributivo, um instituto de um regime de natureza contributiva, que a filiação é obrigatória na grande maioria dos casos, devendo ser observados ainda o equilíbrio financeiro e atuarial. Mas, professor, o que é isso?
O senhor havia nos dito que a nossa conversa seria num linguajar simples e de fácil compreensão. E agora vem simplesmente trazendo um linguajar técnico tratado na Constituição. Vamos lá, vamos tentar explicar o que significa isso. Bom, quando a Constituição diz que a Previdência Social é um seguro, né, obrigatório, a ideia é de que mais ou menos aí, nós temos um seguro que vai nos garantir, por exemplo, aposentadoria, um benefício que era chamado de auxílio-doença, mas é um seguro próprio, a gente chama de sui generis, ou seja, com características próprias, é um seguro peculiar, né? Mais ou menos como aquele que nós fazemos para proteger os nossos direitos, né? Minha casa, meu carro e etc. Naqueles seguros que a gente faz para garantir o meu patrimônio, a minha saúde, até a minha saúde, há uma ideia de que tem que haver um equilíbrio, ou seja, aquilo que eu pago à seguradora, nós chamamos de prêmio, deve ser suficiente a cobrir o risco ou os danos que eu posso ter e a obrigação que a seguradora tem de indenizar total ou parcialmente o bem segurado. A ideia do seguro social é mais ou menos essa, mais ou menos, como eu disse, tem características próprias. Para que eu possa me valer de benefícios da Previdência Social, eu devo então ter que ter contribuído com esse seguro, né? E essa contribuição, ela é obrigatória. A Lei 8.212, que citei para vocês, é a lei que cuida do custeio da Previdência Social. E a Lei 8.213, ambas de 1991, cuida dos benefícios da Previdência Social. Se nós estudarmos as duas leis, nós vamos ver que há uma correlação entre elas. A um direito corresponde a uma obrigação anterior. Acontece que uma das peculiaridades desse seguro é que a própria legislação, a própria Constituição estabelece que é um seguro social. Ou seja, é o Instituto de Seguro Social. O governo tem responsabilidade também na fiscalização e controle da arrecadação, dos benefícios e da gestão desses recursos, desses benefícios. Pois eles são também de responsabilidade do Estado. O Estado tem algumas razões de existir. Ele está lá, nós encontramos essas razões lá no preâmbulo da Constituição. Uma delas é garantir direitos sociais. E a Previdência é um direito social, um direito fundamental, aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Além disso, esse seguro é, como disse, em regra obrigatório, né? Na maior parte dos casos, eu sou obrigado a contribuir com o INSS. Por isso a Constituição diz que ele tem filiação obrigatória. O empregado, por exemplo, ele é um contribuinte obrigatório, mas a contribuição feita ao INSS, parte dela é suportada pelo empregador, parte pelo empregado, né? O empresário, por exemplo, não pode escolher ser contribuinte ou não. Ele é obrigatoriamente filiado ao INSS, vai pagar uma alíquota desse seguro, dependendo da natureza e da forma com que se organiza administrativamente e até para efeitos tributários. Uma outra ideia que nós temos, outra peculiaridade desse seguro, é que ele é regido por uma ideia que a gente chama de princípio, né? Que é o princípio da solidariedade, ou seja, a contribuição de uns deve valer não só para o seu benefício próprio, mas, num conjunto, atuar de forma colaborativa para que todos os segurados possam ter a assistência necessária quando dela necessitar. Isso significa que, mesmo que não vá me valer de algum benefício previdenciário, a minha contribuição é obrigatória em alguns casos, como disse. Para quê? Para ajudar a custear e contribuir com aquelas pessoas que têm alguns benefícios sociais e não contribuíram para isso. Um exemplo claro que a gente vê disso que eu estou falando agora são os benefícios assistenciais. O mais comum deles, conhecido entre nós, é o BPC, ou seja, benefício de prestação continuada
que é concedido aos idosos com mais de 65 anos ou às pessoas deficientes que não têm recursos próprios para prover o seu sustento. É o tratado na Lei Orgânica de Assistência Social. A gente conhece esse benefício muito como LOAS. O benefício é o BPC, mas tratado na LOAS, na Lei de Organização da Assistência Social. Por isso ele é apelidado e conhecido como LOAS. Bem, vamos prosseguir então aqui na nossa conversa. O que eu quero deixar hoje, vamos falar tipo um resumo da nossa conversa, é que na maioria dos benefícios da Previdência Social, além de se exigir a condição de segurado, ou seja, que seja filiado ao INSS, a condição de contribuinte do INSS, ou até de um outro instituto de previdência, tratado no regime próprio. Sobre isso nós vamos falar em outras oportunidades. Nós temos, por exemplo, como regime próprio, o IPSM, Instituto de Previdência dos Militares. Aqui em Minas Gerais nós temos o IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. São institutos de previdência que não estão inseridos no regime geral, são chamados de regime próprio, mas eles se compensam, de modo que eu posso deixar, por exemplo, o regime próprio e ingressar no regime geral, ou vice-versa. Tá? Isso vai ser assunto de um nosso encontro futuro, para falarmos especificamente desses regimes próprios e das características que eles têm. Assim, como eu estava dizendo, não basta ter a condição de segurado do INSS ou contribuinte do INSS para obter alguns benefícios. Para que alcance, por exemplo, a aposentadoria, é preciso que, além de estar vinculado, além de estar filiado ao INSS, eu tenho que cumprir outros requisitos. Exemplo, 30 anos de contribuição para a mulher ou 35 anos de contribuição para o homem. E ter pelo menos 180 contribuições que nós chamamos de carência. Como assim, professor? São 30 ou 35 anos de contribuição, ou tempo de serviço, ou 180 meses de carência? Não entendi bem isso não. De novo, o senhor está sendo complexo nas suas explicações. Vamos tentar explicar, né? Isso é que está no texto da Constituição, que está na Lei 8.213, que nós encontramos na Instrução Normativa 128 e etc. Bom, o que é carência? Carência são as contribuições previdenciárias feitas no tempo adequado. Então eu preciso ter, por exemplo, se homem, 35 anos de contribuição, e desses 35 anos de contribuição, alguns deles podem ter sido recolhidos em atraso, fora do tempo, mas pelo menos 180 devem ter sido feitas em dia, de forma correta. Então, além do tempo de contribuição, eu preciso do tempo de carência. Tá? A gente vai verificar isso em cada situação, em cada contribuinte, em cada segurado. Essas informações estão lá no INSS. Mas, alguém me diz, professor, que não basta ter os 30 anos ou 35 anos de contribuição, nem o tempo de carência. É preciso que eu tenha uma idade mínima para me aposentar. O que é isso? Isso é verdade ou não é verdade? Eu já tenho, por exemplo, os 35 anos de contribuição, mas só tenho 60 anos, sou homem e só tenho 60 anos. Não consigo me aposentar? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de quando você ingressou no regime de previdência. Né? Você pode ter um tempo de contribuição a mais, se em determinada época, essa época é 2019, quando entrou em vigor a emenda constitucional 103, que reformou a Previdência. Ou seja, cada situação exige uma análise específica, cada contribuinte, cada segurado tem uma realidade diferente. Se você ingressou agora, depois de 2019, você precisa sim ter um tempo de contribuição mínimo, você tem que ter um tempo de carência mínima e você tem que ter uma idade mínima para se aposentar. Mas se você ingressou antes de 2019, a sua realidade é um pouquinho diferente. Tudo parece muito confuso, não é mesmo? E de fato, é muito confuso. Por isso, a análise tem que ser feita caso a caso, com seus detalhes próprios. Assim, em muitos casos, a pessoa pode se aposentar antes de completar a idade mínima prevista na legislação atual, pois as regras que devem ser aplicadas são aquelas que estavam em vigor quando o segurado estava trabalhando, né? E a contagem do tempo é feita segundo aquelas regras, mesmo que essas regras tenham mudado.
Nós não estamos falando aqui do que a gente conhece muito e ouve às vezes a imprensa falar em direito adquirido. O direito adquirido é quando eu alcanço todos os requisitos para aposentadoria. Se eu não alcancei, eu tenho que, às vezes, cumprir algumas regras que nós chamamos aqui de regras de transição, ou cumprir um pedágio. Eu tinha, por exemplo, 30 anos de contribuição lá em 2019. Eu vou ter agora que ter também a idade mínima. Eu vou fazer uma contagem, fazer um cálculo para dizer quanto tempo a mais você tem que contribuir ou tem que estar filiado ao INSS para poder se aposentar. Ou se eu posso fazer uma contagem especial daquele tempo, por exemplo, porque a boa parte dele você trabalhou em condições de insalubridade ou de periculosidade. Nesses casos, eu vou converter o tempo de trabalho especial em tempo comum e vou acrescer o tempo. Pode ser que na sua situação você alcance a aposentadoria. Bem, nossa conversa já está ficando extensa demais, né? O propósito era que fosse uma conversa curta de 5, 6, 7 minutos no máximo, e nós já estamos aí com 20 minutos. Mas eu acho que por ser uma primeira conversa, isso é importante, né? A contagem do tempo rural, às vezes, também é importante, nós vamos tratar disso num tema ou num encontro específico para isso. Por isso é que a partir do próximo encontro nós faremos e abordaremos pequenos temas, em cada um deles, como disse a vocês semanalmente, sobre tópicos e direitos que podem e devem ser pleiteados. Cada tema será objeto de um encontro nosso. Se você tiver interesse em algum tema específico, uma situação específica, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua proposta de conversa sobre aquele tema. Eu vou procurar responder todos eles, né? Se possível, no chat, que eu vou respondendo, ou em próximos encontros que eu abordarei esses temas com mais profundidade. Eu quero lembrar a vocês que a análise de casos específicos, ou seja, do seu caso, do caso de um amigo, com características próprias, ele é individual e deve ser tratado de forma sigilosa. Então eu não vou fazer análise de casos pontuais aqui nos nossos encontros, mas me coloco à disposição de vocês, aqui no meu escritório, para fazer esse atendimento. Deixo claro que não cobro essa consulta, não cobro essa análise inicial. Se você tiver direito a algum benefício, eu vou te orientar nesse sentido. E se você quiser fazer esse trabalho comigo, que eu faça essa busca de benefício para você, nós combinamos os nossos honorários, e aí sim, no final, quando você receber o seu benefício, se receber, você faz o pagamento. Antes disso, eu não faço minha cobrança. Bem, se você achou interessante a nossa conversa e os assuntos que podem ser aqui abordados, compartilhe o nosso canal, comente, deixe suas dúvidas, comentários e curta a nossa página. Muito obrigado aí pela extensão e a paciência durante mais de 20 minutos de conversa. Um abraço e até a próxima.